Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus pela tua vida. Sente-se, por favor. Louvado seja Deus. Irmãos, nós bem sabemos que nós, na caminhada junto com o Senhor, nós passamos por muitos momentos difíceis, dificuldades, problemas, mas nós também sabemos que o Senhor nosso Deus, Ele tem um propósito sobre todas as coisas, né? E então, se há algo que o Senhor Deus mais admira na vida de uma pessoa, é sempre a pessoa prevalecer no propósito dele. Nunca deixar o arado, nunca olhar para trás, mas sempre permanecer no propósito dele, porque nós bem sabemos que o propósito do Senhor, no propósito do Senhor, ele mostra a sua vontade, e a verdadeira vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Amém? E isso é que o Senhor quer para a tua vida. Amém? Irmãos, nós estamos hoje no quarto elo da campanha Derrubando Muralhas, e eu estou com a Bíblia revista e corrigida. Eu quero que você leia comigo em Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, no versículo 2. Josué capítulo 1, versículo 2. Amém? Na minha aqui diz assim: e Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Senhor amado e eterno Deus, Espírito Santo, que o Senhor possa nos direcionar, nos conduzir e nos orientar segundo a tua vontade e a tua graça e tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Irmãos, como nós falamos no início, nós estamos na campanha Derrubando as Muralhas. Mas vamos iniciar aqui quando Deus chama Moisés, e Deus chama Josué, e fala para Josué que agora Deus tinha um propósito na vida dele. Josué, ele sempre foi seguidor de Moisés, né? Discípulo de Moisés, ele sempre aprendendo com Moisés, sempre andando com Moisés, e isso é algo muito importante, sabe? Nós temos que andar e seguir pessoas de Deus, temos que andar e seguir pessoas que que são tementes a Deus, tornarmos discípulos delas, né? E Josué, então, sendo ali um seguidor de Moisés, então Deus chama Josué e fala para ele que agora ele vai assumir o lugar de Moisés, né? E ele diz: olha, agora você vai levar o meu povo, agora você vai ser o responsável por conduzir o meu povo aonde? Aonde Deus já havia um propósito para o povo dele. Porque Deus diz, nós lemos no final do versículo 2, onde diz assim: a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então foi um propósito de Deus dar essa terra a eles, a terra prometida. Então essa terra era a vontade de Deus. Então Deus chama Josué e fala: olha, agora você vai direcionar, eu tenho um propósito, esse propósito vai ser cumprido, você vai dar continuidade, e você agora vai conduzir o meu povo até eles chegarem ao meu propósito. Então, irmãos, guarde no teu coração, Deus é um Deus de propósitos, e Deus tem propósito na tua vida. Muitas pessoas às vezes não acham, acham que estão na casa de Deus, assim, só para sentar, para ouvir a palavra, maravilha, louvado seja Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, olha, Deus tem um propósito maior na tua vida. Deus tem propósito grande para realizar na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém?
Então, ele chama Josué e fala isso, né? E olha que interessante que no versículo 3 ele diz assim: todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Aonde você pisar, Josué, a planta dos vossos pés, ali eu tenho lhe dado. Mas Deus não falou para Moisés para Josué sair do propósito de Deus. Deus iria conceder a Josué aonde ele pisasse com a planta dos pés, mas dentro do propósito de Deus. Então não era para Josué andar para qualquer lado, para qualquer lugar, e chegasse lá e pisar e falar: não, aqui Deus me falou, aqui vai ser meu, ali vai ser... Não. Então Deus faz um propósito na vida da pessoa, e Deus agora direciona a pessoa, para que a pessoa possa caminhar nesse propósito que Deus tem a ele. Então esse é o desejo de Deus. Se você continuar aqui no versículo 5, ele diz assim: e ninguém poderá te resistir. Amém? Então o que nós aprendemos? Que quando nós estamos no propósito de Deus, quando nós estamos caminhando dentro do propósito de Deus, Deus vai conceder tudo aquilo qual nós estamos conquistando, porque está debaixo do propósito de Deus. E se nós estivermos debaixo do propósito de Deus, é lógico que, mesmo estando debaixo do propósito de Deus, vai haver dificuldades, vai haver problemas, vai haver oposições, vai haver momentos muito difíceis, vai haver muralhas, barreiras, mesmo estando debaixo do propósito de Deus. Mas a diferença de eu enfrentar tudo isso, quando eu estou debaixo do propósito de Deus, é que o Senhor disse que quando nós estamos debaixo do propósito dEle, pode haver problemas, pode haver dificuldades, pode haver muralhas, pode haver inimigos, mas nada disso vai nos resistir, porque nós estamos debaixo do propósito de Deus. Aleluia! E se nós estamos debaixo do propósito de Deus, então nós temos a confiança que Deus é conosco. E se Deus é conosco, nós podemos ter a certeza absoluta que não há nenhuma barreira que vá impedir que a vontade do Senhor seja realizada na tua vida. Amém? Porque a vontade do Senhor está sobre todas as coisas. Então, se nós estamos no propósito do Senhor, ninguém pode nos resistir. Lá em Isaías 43:13 diz assim: operando eu, quem impedirá? Quando o Senhor tem algo para fazer na minha vida e na sua vida, me diga uma coisa: quem é que pode impedir? Será que uma enfermidade, uma doença pode impedir o propósito de Deus de se cumprir na nossa vida? Será que uma força das trevas pode impedir a vontade de Deus ser realizada na nossa vida? Não, irmão, não tem nada que se compare com o grande poder do Deus Todo-Poderoso. Não tem nada que possa impedir as mãos do Senhor de fazer alguma coisa na tua vida, se isso já foi determinado por Ele. Sabe por que o Josué foi dando continuidade ao povo? Por quê? Para levar o povo? Porque o Senhor já tinha concedido isso. Josué não estava fazendo nada por força dele. Josué não estava fazendo nada por vontade dele. Ele estava conduzindo o povo de Israel para alcançar algo que Deus já havia dado. Deus não disse que iria, Deus havia dado, Deus já tinha direcionado, Deus já tinha confirmado. A terra que eu preparei, essa terra é a terra que eu vou dar para o meu povo. Então, ele já tinha autorizado, ele tinha já confirmado, Deus já tinha dado essa terra ao seu povo. E aí ele chama Josué e fala: agora você, debaixo do meu propósito, vai levar o meu povo para onde eu já preparei para cada um deles. Irmãos, então Deus faz essa promessa, né? E o que Deus pede para Josué? No versículo 7 ele diz o seguinte: no versículo 7, Deus deixa bem claro uma condição para que o propósito dele seja
cumprido. Nada pode sair da vontade de Deus. Deus tem um propósito, mas também há uma condição para que o propósito de Deus seja cumprido na nossa vida. Em Josué, aqui no versículo 7, ele diz assim para Josué: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Mas para que ele está dizendo para Josué esforçar? Josué, você vai fazer força, você vai fazer isso? Não, esse esforço aqui que ele está dizendo, Deus está dizendo para Josué o seguinte: tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para você ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Aleluia. Você está entendendo qual é o esforço aqui? O esforço aqui é para poder andar na palavra, andar na lei. Então, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, a lei hoje nós podemos dizer que é a palavra. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas. Quem conduza? A palavra. Para que a palavra te conduza por onde quer que andares. Amém? Então, irmão, olha que maravilha. Quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, então, Deus, ele nos dá uma grande solução para que esse propósito seja cumprido. E qual é essa? Nós andarmos sempre na palavra de Deus. Sempre ter o cuidado de não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Porque é a palavra de Deus que vai conduzir a tua vida para que você possa alcançar o que Ele tem preparado para você. É através da palavra. Então, quando Ele diz para não se desviar, é para Ele ficar na palavra. Por quê, irmãos? Porque quando ele fala para esforçar, para cuidar, para ser conduzido pela palavra, então isso, ele sendo conduzido pela palavra, então agora ele tem a chance, né, de ser conduzido pela palavra do Senhor. E aí ele sendo conduzido, a própria palavra do Senhor vai conduzi-lo. E quando a palavra do Senhor vai conduzi-lo, então ela vai conduzir ele para que ele, aonde ele pisar as plantas dos vossos pés, conforme nós lemos lá atrás. Então, conforme a palavra vai nos conduzindo, vai nos levando para nós pisarmos nos lugares onde Deus nos ordena, e fazendo isso para que nós possamos alcançar o que Deus tem para cada um de nós. Amém? Então, irmãos, para que o propósito de Deus seja cumprido na nossa vida, nós temos que permitir ser conduzido pela palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa Deus te conduzir como Josué deixou. E nessa condição, então, Deus continua conduzindo Josué. E aí aqui no capítulo 6, nós vamos chegar aonde Deus conduziu. Conduzindo Josué, e Josué conduzindo o povo, e eles em direção à terra prometida, né, em direção à terra que Deus havia preparado para eles. Mas ao contrário ali, chegando no meio do caminho, na caminhada, quando eles chegam em Jericó, eles se deparam com uma grande muralha, uma grande cidade, né, uma cidade ali naquela época, né, podemos dizer uma grande para aquela época, né, que na realidade, nos dias de hoje, era uma cidade pequena que tinha 32 quilômetros quadrados. Então, eles chegam naquela cidade. Então, no caminho o qual Deus estava conduzindo, tem uma cidade, o qual tem uma grande muralha. Uma cidade invencível. Uma cidade que, com o olhar do homem, jamais poderia ser vencida. Era uma cidade muito forte. Uma grande muralha, e ele estava sendo conduzido por Deus. Isso então quer dizer que quando nós estamos sendo conduzidos por Deus, nós vamos encontrar as muralhas pelo caminho. Mas se nós estamos debaixo do propósito de Deus, nós sabemos que Deus está conosco. Aleluia. E se Deus está conosco, nós sabemos que não há muralhas que vai nos barrar. Então, irmãos, quando ele chega naquela cidade, no versículo 2, olha só o que diz no capítulo 6, versículo 2:
Então diz o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão. O que Deus falou? Tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Aleluia. Deus não está dizendo: olha, você chegou aqui, agora tem uma cidade, tem uma muralha, e nós vamos ver o que vai acontecer. Eu trouxe você até aqui, mas eu não sabia que ia ter essa muralha. Eu não sabia que teria essa cidade e essa grande muralha para ser derrubada. Não, eu não sabia. Não, Deus não falou isso. Deus sabia perfeitamente tudo. Da mesma forma comigo e com você. Às vezes nós não sabemos o que nós vamos encontrar ali na frente, mas Deus sabe. Nós não sabemos o que vai estar nos esperando ali na frente, mas Deus sabe. E quando Deus fala para Josué: olha, Josué, eu tenho, a hora que Josué barra naquela muralha, Deus anima Josué. Deus fala para ele: Josué, eu tenho dado na tua mão. Tem várias versões. Tem versões que vão está escrito que entrego na tua mão. Outros vão dizer que dou na tua mão, mas não importa. Resumindo, é a mesma coisa. E resumindo, sabe o que Deus quis dizer para ele? Falou: Josué, eu te dei a cidade, ela é sua. Aleluia. Isso que ele falou. E Josué poderia falar assim: mas Senhor, o Senhor me deu a cidade, como é que nós vamos agora adentrar a cidade? Como é que nós vamos vencer essa fortaleza? Irmãos, nós temos que entender alguma coisa. Entenda isso. Deus nunca te chama para você ficar sozinho. Se Deus te chamou, não tenha medo de prosseguir a caminhada que Ele lhe deu, porque na tua frente vai o Senhor. Aleluia. Na tua frente vai o Senhor. Como ali da mesma forma, quando ele chegou e falou: olha, eu já te dei a cidade. Aí sabe, no versículo 6, olha que maravilha, sabe? Aí, antes um pouquinho, então ele dá a cidade, então aí ele orienta tudo que tem que ser feito, né? Eu não vou entrar porque nós estamos sem tempo, e já foi falado aqui nos cultos passados sobre os sacerdotes, sobre, né, as 7 trombetas que são o shofar, e sobre a arca e tudo, né? Aí sabe o que aconteceu? No versículo 6, diz assim, ó: então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse, presta bem atenção: levai a arca da aliança. A arca da aliança, era necessário ir com eles. Você sabe o que é a arca da aliança? A arca do Senhor? Resumindo, a glória do Senhor, a presença de Deus. Então Josué falou assim: olha, o Senhor disse que já nos entregou a cidade. O Senhor já disse, já instruiu o que nós temos que fazer, já instruiu o que nós vamos ter que realizar, mas escute aqui: leve a arca, porque foi instrução de Deus. Qual era a instrução de Deus? Olha, eu te dei a cidade, mas a arca da aliança vai contigo. Irmãos, a arca da aliança é a presença de Deus. Então o Senhor diz para mim e para você: olha, eu tenho grandes coisas para lhe entregar, mas a minha presença tem que estar junto. A minha presença tem que estar no meio. Sem a minha presença não vai conseguir, Josué. Você pode levar os sacerdotes, você pode levar o shofar, você pode colocar os homens armados à frente e ir, pode levar todo o meu povo, mas se a arca da aliança não for, não tem muralha no chão. A presença de Deus era o mais importante. A obediência, o propósito e a presença do nosso Deus. Aleluia. Então Deus tem um propósito. Aí vem através do propósito a obediência à palavra de Deus. E automaticamente não deixar a presença de Deus para trás. Porque a presença de Deus tem que estar junto. Como Deus falou a ele, orientou, e aí ele pega então e vai, no versículo 11, diz assim: e fez a arca do Senhor rodear a cidade, porque Deus vai então, orientou ele a dar 6 voltas, né? Uma volta cada dia durante 6 dias, e no 7º dia, 7 voltas.
Mas Deus, em momento algum, era para dar a volta sem a presença de Deus, sem a arca da aliança. Em momento algum, irmão, é para você tentar conquistar alguma coisa na tua vida sem a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, nós não vamos alcançar nada. Podemos até sim alcançar alguma coisa, alcançar algo na vida, mas a primeira muralha que aparecer, nós vamos desistir. Porque nós não temos condições necessárias em nós mesmos para poder derrubá-la. Mas quando a presença de Deus está conosco, quando nós estamos rodeando aquilo que Deus prometeu, quando nós estamos buscando aquilo que Deus prometeu, com a presença de Deus, as coisas vão ser diferentes. Amém? E eu tenho certeza que as coisas são diferentes na tua vida, porque eu tenho certeza que você busca com a presença de Deus. Então, ele vai e eles rodeiam a cidade, e no sétimo dia e agora ele vai fazer a mesma coisa que ele fez durante 6 dias, mas 7 vezes. Vai fazer 7 vezes. E a arca da aliança, junto. A presença de Deus, junto. No versículo 16 diz assim: e sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai. Por quê? Porque o Senhor vos tem dado a cidade. Amém? Então no 7º dia, eles fazem a orientação que Deus deu, tudo aquilo que Deus ordenou. Eles estavam debaixo do propósito de Deus, estavam obedientes a Deus, estavam na presença de Deus. Então, porque tudo estava tão certinho entre eles e Deus, então no 7º dia aconteceu conforme Deus disse que iria acontecer. E quando, no versículo 20 diz assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo. Aleluia. Amém? Esse é o propósito de Deus na tua vida. Nenhuma muralha vai impedir você de alcançar o que Deus tem para você, se você estiver dentro do propósito de Deus, se você estiver obediente à palavra de Deus, e se você estiver sempre com Deus junto contigo, sempre na presença de Deus. Se você fizer esses 3 atos, pode ter certeza que grandes coisas vão acontecer na tua vida. Pode ter certeza que grandes obras vão acontecer. Sabe, meu amado, você pode ver que, irmãos, em 7 dias, Deus criou o mundo. Fez uma obra maravilhosa. Em 7 dias, Naamã mergulhou 7 vezes. E no 7º mergulho de Naamã, ele foi restaurado. Né? Josué rodeou a cidade 7 vezes, 7 dias, 13 vezes, 6 e 7 no último, mas durante 7 dias. E a grande muralha foi abaixo. Então eu quero encerrar aqui, irmãos, dizendo algo para você. Hoje nós estamos no 4º dia da campanha. Mas escute o que eu vou lhe dizer. Até o 7º dia desta campanha, Deus fará uma grande obra na tua vida. Amém? Até o 7º dia, Deus fará milagres e maravilhas sobre você. Até o 7º dia, muralhas vão ser derrubadas. Mas irmãos, guarda o que eu estou lhe dizendo. Em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, grandes maravilhas você vai contemplar até o 7º dia desta campanha, em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus pela tua vida. Glória a Deus, que Deus possa continuar te guardando, te protegendo, em nome de Jesus. Amém?